O número de jovens vítimas de infarto tem aumentado nos últimos anos. Aqui em Itaúna, um cardiologista conversou com a nossa reportagem e fez um alerta sobre as principais causas desse crescimento, que estão relacionadas ao estresse, má alimentação e ao sedentarismo. Para você ter uma ideia, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% dos infartos no país já acontecem em pessoas jovens. O alto índice de infarto em jovens se deve à interação de fatores comportamentais, como o sedentarismo, alimentação inadequada e o uso de drogas, com condições médicas, e o impacto de inovações tecnológicas. As causas incluem também doenças pré-existentes, não controladas, como a pressão alta e o colesterol alto, o uso de anabolizantes e drogas estimulantes, bem como o estresse crônico, contribui para o diagnóstico. Sobre infarto em jovens, o que está acontecendo é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que falar é um dado que assusta a gente, né? Nos últimos 3 anos, para você ter uma ideia, nós tivemos no Brasil mais do que 10 mil mortes por infartos em jovens com menos de 40 anos. Isso é uma coisa assustadora, que antigamente a gente não via isso. Esses infartos estão acontecendo em jovens basicamente por conta de mudanças de hábitos de vida dos jovens atualmente. Por exemplo, o jovem atualmente ele vive em mais estresse, que é um fator de risco para a doença cardiovascular. O jovem também dorme pior. Os jovens atualmente estão fazendo menos exercício do que faziam antigamente, a maior parte deles. Os jovens também têm consumido muita comida industrializada e muitos ultraprocessados hoje em dia. Então, esses hábitos, somados a alguns outros que eu vou citar, já são a primeira coisa que se percebeu como causa desse aumento de mortalidade por infarto nessa população que antes não tinha essa quantidade de pessoas acometidas. Tem uma coisa que aconteceu aí alguns anos atrás também, que aumentou a mortalidade em jovens, que foi a pandemia do Covid. Então, o coronavírus, na época dele, o que aconteceu foi que muitos jovens saíram do serviço e foram para o home office. E o home office, como a gente sabe, a gente fica mais sentado. E esse fato de ficar sentado, né, a vida sedentária também aumenta peso, né? Então, peso, vida sedentária, o próprio estresse da época da doença, né? Isso tudo é fator de risco para doença cardiovascular, para infarto, para AVC. E jovens, na época da pandemia também, foram muito acometidos por Covid, pela própria doença. E a doença Covid, é bom lembrar que o coronavírus é um formador natural de coágulos dentro da nossa circulação. E um coágulo formado no cérebro é um AVC. Um coágulo formado dentro de uma coronária, as artérias do coração, né, as veias do coração, é um infarto. É muito diferente do que falam, que vacinas é que causam isso. Não, o próprio vírus causou muito infarto. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que jovem não costuma fazer check-up, como uma pessoa mais de meia idade ou idoso. E num check-up, um jovem que costuma não fazê-lo, poderia identificar ali uma doença que predispõe doença cardiovascular, como por exemplo um colesterol alto, um triglicérides alto, uma glicose aumentada, uma pressão alta, e poderia já começar a tratar antes que a coisa estoure lá na frente como um infarto ou um AVC. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que existem novos hábitos também dos jovens que estão favorecendo eles infartarem. Outros hábitos são quais? O primeiro, já muito conhecido, é o consumo aumentado cada vez mais de crack, cocaína e agora de drogas sintéticas em festas, por exemplo. E essas drogas, elas, quando o jovem consome elas, às vezes ele tem até uma artéria do coração, várias artérias limpas, sem nenhuma gordura, sem nada, mas essas drogas sintéticas especialmente, elas têm o poder de fazer constrição, né? Um espasmo, uma veia, né, que estava passando sangue normalmente, ela fecha, ela encolhe e fica ali algumas horas fechadas enquanto a droga está correndo no corpo e naquele momento para de passar sangue em uma parte do coração e essa parte infarta. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o abuso hoje em dia de anabolizantes, né? As testosteronas aí das academias ou fora de academia. E a gente sabe que anabolizantes, a testosterona, é um formador natural de coágulo dentro do organismo quando em alta dose. Então, muitos atletas, esportistas infartando por uso excessivo de anabolizantes que formam coágulos. Da mesma forma que eu falei antes, né, do Covid, coágulo dentro de uma artéria fecha a passagem de sangue e no coração causa infarto, no cérebro causa AVC. Também, outro hábito muito comum em jovens hoje é o consumo exacerbado de cigarro eletrônico, o chamado vape, né, que nas tragadas ele fornece 6 vezes mais nicotina do que um cigarro comum.
E a nicotina a gente sabe que ela é uma favorecedora de que gordura agarre nas nossas artérias, ou seja, é mais uma coisa que favorece precocemente a ocorrência de infarto e AVC. Então uma coisa que a gente tem que lembrar é que a juventude não protege de doenças do coração. O que protege de doenças do coração é a prevenção delas, especialmente fazendo check-ups. O profissional ainda faz um alerta sobre os sintomas que os jovens devem observar. Os sintomas do infarto no jovem são basicamente os mesmos sintomas que acontecem no adulto. Ou seja, um jovem que está... porque o infarto, na verdade, uma pouca porcentagem, uma pequena parcela dos pacientes que infartam nunca sentiram nada antes. A maior parte, 75% aproximadamente das pessoas que infartaram, já sentiram alguma coisa antes, mas não procuraram o médico. Quais são essas coisas? Primeiro, dor no peito, especialmente quando faz alguma atividade física, dor no peito nova que não tinha antes. Falta de ar também é uma atividade física, carregar uma sacola, uma criança, subir uma escada, andar uma ladeira, e uma falta de ar que é nova, que não sentia antes, também pode ser um sinal de alguma artéria do coração que está entupindo. Outra coisa também não muito comum são desmaios, né? O desmaio, que às vezes acha que é uma coisa de queda de pressão, às vezes acha que é uma coisa ligada à parte cerebral, a uma convulsão, mas não, as artérias entupidas no coração, elas podem se manifestar através de desmaio, né? Alessandra aproveita a oportunidade para falar de prevenção que deve começar ainda na adolescência ou na juventude. Então, esses sintomas são basicamente os mesmos do adulto, mas o jovem ele também tem que ficar atento a eles e procurar assistência médica, seja no posto de saúde, no médico particular ou no hospital, em caso de ter algum desses sintomas, ainda que seja apenas de vez em quando.